Fala curioso, você alguma vez imaginou se algo que viu em algum game pudesse ser real? Ou quem sabe possa ter sido baseado em algo real ou não? Ou já parou para pensar que em algum game nos conte uma história que, por mais fantasiosa que fosse, pudesse ter uma parcela verdadeira inserida? Pois então conheça agora a história de Centralia, a Silent Hill do mundo real. Certamente, quase todas as pessoas que gostam de games, no mínimo, conhecem o nome da série Silent Hill, uma série de terror sobre a cidade de mesmo nome, engolida por trevas e infestada por toda parte de monstros. E qualquer pessoa que conheça a série sabe que ela já foi adaptada ao cinema, naquela que é considerada por muita gente uma das melhores ou seria menos piores adaptações para o cinema. O filme Terror em Silent Hill, de Davis Films, 3 Star Pictures, a adaptação do primeiro game da série, mostrou uma Silent Hill ligeiramente diferente da que é vista no game, mas não menos assustadora. A diferença é que no filme, a eterna névoa que envolve a cidade é resultado de um incêndio sem fim que ocorre no subsolo por conta de antigas minas de carvão que entraram em combustão devido a um grave acidente na cidade. No entanto, essa pequena adaptação da cidade do cinema não foi mero capricho de produção, pois a Silent Hill dos filmes foi inspirada, além da lendária cidade do game, em uma cidade real dos Estados Unidos. A cidade Centralia, situada no Distrito de Colômbia, no estado da Pensilvânia, possui uma história trágica real, que ainda sobrevive nas ruas e casas abandonadas dessa cidade, que hoje legalmente não existe mais. Em 1841, uma pequena vila foi fundada por um homem chamado Jonathan Faust, que abriu uma pequena estalagem no local onde futuramente se estabeleceu a cidade. E 30 anos depois, Alexander Rhea, um engenheiro da mineração da Locush Mountain Coal and Iron Company, se estabeleceu na pequena vila e foi de grande importância para seu desenvolvimento. Até o ano de 1865, a vila era conhecida como Centerville, quando, no ano de 1866, a cidade foi oficialmente fundada sob o nome de Centralia. A principal renda da cidade eram suas minas de carvão mineral, que traziam prosperidade à cidade em seus tempos antigos, tempos que, no entanto, infelizmente não eram muito pacíficos. Apesar de ser uma cidade relativamente pequena, ela está muito longe de ser tranquila. A cidade sofria nas mãos da organização secreta chamada Molly Maguires, Formada por mineradores de origem irlandesa, que realizavam inúmeros ataques criminosos, sequestros e assassinatos pelo estado da Pensilvânia. No ano de 1868, 3 membros da organização assassinaram o fundador da cidade, Alexander Rhea, sendo condenados a enforcamento público, que por sua vez ocorreu na cidade de Bloomsburg anos depois. Além deste assassinato, muitos casos de assassinatos e incêndios criminosos eram registrados na pequena cidade. Um desses incêndios resultou em uma das maiores tragédias da cidade, o Grande Incêndio de 1908. Não se sabe ao certo a causa do incêndio, se foi resultado de um acidente ou uma ação criminosa, mas sabe-se que ele destruiu muitas casas e armazéns. E que só pode ser apagado graças ao esforço de toda a população, que ajudou de todas as formas a acabar com o fogo. Felizmente não foram registradas mortes nessa tragédia. Mas o incêndio de 1908 era pouco, perto do que ainda estava por vir, a verdadeira ruína que se abateu na cidade e existe até os dias de hoje. No ano de 1962, a cidade foi engolida por um inferno de chamas inesgotáveis. Extensas pesquisas foram realizadas para apontar a causa exata do terrível evento que ocorreu naquele ano. No dia 27 de maio de 1962, a cidade contratou o serviço de 5 bombeiros voluntários para limparem um aterro perto do cemitério de Old Fellows, como preparação para a comemoração do Memorial Day. Um dia comemorado em muitas cidades americanas, em honra às pessoas e soldados americanos mortos em guerra e combate, bombeiros atearam fogo nos entulhos espalhados pelo aterro para fazer limpeza, como normalmente o trabalho era realizado.
Entretanto, o fogo não foi devidamente apagado, e por uma rachadura no solo, as chamas se alastraram por dentro da terra, atingindo as famosas minas de carvão de Centralia. O fogo começou a queimar o carvão e se alastrou em uma velocidade incrível por todo o subsolo, criando um incêndio que não poderia jamais ser apagado. Uma tentativa de evitar que o fogo se espalhasse foi feita pelos bombeiros, que construíram algumas barreiras subterrâneas com argila, que conseguem reter um pouco do calor, mas foi uma tentativa em vão, porque visto que eles não deram conta de selar o lugar com a rapidez necessária, precisaram abandonar o local com pressa, para poderem escapar ainda com vida. Deste dia em diante e nos anos seguintes, a cidade começou a sofrer cada vez mais aos efeitos do incêndio subterrâneo. Rachaduras gigantescas se abriram por todos os lados, o solo começou a afundar em diversos pontos, a vegetação começou a adoecer e morrer. Rapidamente, casas e edifícios desabaram por conta do fogo. A temperatura do subsolo aumentou a um nível considerado de risco total, visto que além das minas de carvão, a cidade possuía tanques de combustível subterrâneos, em postos de gasolinas e indústrias. O gás venenoso era expelido por rachaduras do solo, bueiros ou qualquer outro espaço por onde pudesse se esvair, e buracos enormes se abriam num piscar de olhos. Essa terrível tragédia passou a se tornar mais conhecida e a se expandir pelo país. Inúmeros casos de doenças foram registrados por conta dos gases venenosos que tomaram a cidade, entre eles monóxido de carbono, dióxido de carbono, além da diminuição do nível de oxigênio na atmosfera da cidade. E graças a um caso muito incomum, todas as atenções se voltaram para a Centralia. Aconteceu que, no ano de 1981, o garoto Tud Dumbask, de 12 anos, por pouco não foi morto ao cair em um buraco de 46 metros de profundidade e 1,20 metros de largura, que subitamente se abriu sob seus pés no quintal de sua casa. Tud escapou da morte graças ao seu primo Eric Wolfram, de 14 anos, que o segurou antes que ele despencasse pelo enorme buraco. Com o incidente, uma grande quantidade de gás foi expelido pela abertura no quintal de Todd. Cientistas analisaram os gases e constataram que se trata de uma enorme quantidade de monóxido de carbono em um nível altamente prejudicial à saúde. No ano de 1984, o governo da Pensilvânia tomou uma atitude drástica em relação à cidade. Durante todos os anos, desde o início do incêndio, todas as tentativas de apagar as chamas falharam e o fogo continuava se espalhando cada vez mais pela cidade. Foi então tomada a decisão de evacuar a cidade, que só foi possível utilizando-se a quantia de 42 milhões de dólares em todos os esforços. Mas, apesar da decisão do governo, algumas famílias se recusaram a abandonar a cidade, mesmo sob aviso do governo e várias tentativas de removê-los da cidade. Em 1992, o governador do estado na época, Bob Case, declarou domínio iminente em todas as propriedades da cidade, condenando todos os seus edifícios e declarando que a cidade era um lugar de alto perigo. Os moradores que permaneceram na cidade contrariam as ordens do governo e entraram na justiça contra essas decisões, mas todas as suas tentativas falharam. Eis que no ano de 2002, a Companhia de Correio dos Estados Unidos revogou o código postal da cidade, o CEP ou Zip Code, que era 17927. Com isso, a cidade não mais existia legalmente, e mais nada dessa data em diante endereçado à Centralia foi aceito. Anos mais tarde, o governador do estado do ano de 2009, Ed Rendell, iniciou os processos de despejo formal de todos quem ainda permaneceu na cidade, e assim, Centralia tornou-se apenas o nome de uma cidade que já não mais existia. Poucas casas sobreviveriam ao tempo em Centralia. A grande maioria foi demolida pelas autoridades, outras desabaram por si só, e algumas pelo solo afetado que acabou cedendo, e outras, infelizmente, pelo fogo que queima no subterrâneo. E mesmo após a decisão de despejo total de 2009, acredite, ainda existem pessoas que vivem na cidade. Em seu auge, a cidade era lar de aproximadamente 3.000 pessoas. No último censo realizado, no ano de 2010, a contagem de pessoas que ainda viviam em Centralia era de apenas 10 pessoas. Muitas das pessoas que viviam na cidade antigamente
hoje participam de manifestações e brigas judiciais para que a cidade seja reaberta para a população. Eles alegam que o fogo que assola a cidade não existe mais e que a qualidade do ar, considerada venenosa, não mais representa perigo para a cidade. Na verdade, olha só que bizarro, a grande maioria dos ex-moradores afirma que o incêndio jamais se espalhou pela mina de carvão e que tudo não passa de um golpe do governo da Pensilvânia para se apossar da mina e de todos os seus lucros que ela gera. Essa teoria da conspiração tem base num artigo da legislação americana que diz que quando uma cidade não pode mais se manter como um município, em outras palavras, quando não possui mais habitantes, ela deixa de existir. Sendo assim, seus recursos naturais, neste caso especificamente os direitos pela mina de carvão, deixam de pertencer à cidade e aos seus habitantes e passam a se tornar propriedade do seu Estado democrático, dessa forma tornando-se posse do governo da Pensilvânia. No final das contas, a história de Centralia foi um terrível caso real de uma cidade condenada à destruição por um erro cometido por um pequeno grupo de pessoas. E vivendo uma tragédia que não tinha solução, ela foi abandonada por seu governo e por seu país, mas não por seus antigos moradores que tentam incessantemente fazer vir à tona a verdade por trás da demolição e abandono da cidade, desejando voltar para o lugar que um dia foi chamado de lar. Ainda tem dúvidas se a história de Centralia é real ou não? Toda a história e acontecimentos reunidos nesse vídeo são reais, mas claro que sua veracidade pode ser contestada, mas seus registros são verdadeiros. Então, quando você se aventurar pelo horror digital dos games da série Silent Hill, lembre-se, no mundo real existe uma cidade condenada pelo fogo, destruída pelo tempo e lembrada pelo seu antigo povo. Essa cidade é Centralia, a Silent Hill do mundo real. Se você chegou até aqui, já vai deixando seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos do canal. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo, é muito importante, repasse para os seus amigos, para as pessoas próximas de você. E é isso tudo aí, falou, até o próximo vídeo, valeu!